Carrascal, pra mim, uma contratação bem meia boca se for confirmada. É caro, né? Convenhamos, o que terá feito o Carrascal no futebol russo para se valorizar tanto nessas 2 últimas temporadas, aproximadamente? Então é isso, o Carrascal confirmado no Flamengo. Então vamos dar uma olhada no que a mídia falou, no que a mídia esperava dessa contratação e dar uma olhada também em como que ele joga, algumas jogadas, algumas skills, pra ver se o cara é bom de bola. Carrascal, pra mim, uma contratação bem meia boca se for confirmada. E eu digo isso por quê? Porque o Flamengo vendeu o Gerson. Simplesmente era o melhor jogador do time. 25 milhões de euros. Flamengo foi pro Super Mundial de Clubes. Voltou com 155 milhões de reais. E aí contrata Carrascal. É o típico jogador que vai ser para formar elenco, pode até ser um bom jogador, mas não é jogador para mudar o patamar do Flamengo hoje em dia. O Flamengo, com o dinheiro que entrou do Gerson, com o dinheiro que entrou do Mundial de Clubes, tinha que fazer ou tem que fazer contratação de jogador de peso, daquele jogador tipo Jorginho, que vai chegar para decidir, que vai chegar para ser um dos principais jogadores do Flamengo. E aí vem com o Carrascal. Já teve aquela situação do Mike Johnston, né? Irlandês que ninguém conhecia. Juninho Azerbaijão já foi uma contratação que aí dizem, mas foi barato. Barato como? 5 milhões de dólares é barato para um jogador que veio e não faz diferença nenhuma, mal entra nos jogos? Então eu acho que o Flamengo, com o dinheiro que está no caixa, tem que fazer contratação grande, tem que trazer jogador que vai trazer título, que vai ser determinante para título brasileiro, para título de Libertadores. Aí eu pergunto, Carrascal vai ser decisivo para alguma coisa? Vai mudar o patamar de Flamengo? Não vai. Para mim, mais uma movimentação ruim do José Boto. Acho que o José Boto, desde que chegou, não mostrou para que veio de verdade e não à toa que tá meio queimado dentro do Flamengo, gente. Acho o Carrascal nada demais. Sei que vai ter torcedor que vai falar, espera chegar, como falaram quando eu critiquei o Juninho Azerbaijão. E aí deu no que deu. Último reserva, mal joga, e o Flamengo contratando jogadores que não vão mudar o status do time para a briga de título no ano. Tá cheio de dinheiro, gasta então com quem vai decidir. É isso. Eu acho que pro Flamengo a solução pra aquele meio de campo ali, lugar do Gerson, é trazer de volta o Márcio Araújo, cara. O cara que não é rapaz, né? Mas brincadeiras à parte, cara, é meio complicado, né? Ainda mais nesse futebol que é meio não tão visto. E falando disso, dá pra incluir tanto o Juninho e o Carrascal. Os dois estão vindo de uma liga, entre aspas, não tão acompanhada pelo público brasileiro, pelos torcedores do Flamengo, e o pessoal não sabe como que eles jogam lá. Aí agora vindo pro Brasil é outra pegada, é outro estilo de jogo, é outra intensidade. Igual sair da Rússia, lugar frio, vim pro Brasil que é um lugar muito mais quente, tem questão, como eu falei, de intensidade, e a gente só vai saber quando ele chegar e jogar, mas isso aí só o tempo vai dizer. Mas tem isso, né, cara? Foi um investimento, entre aspas, alto aí, a gente só vai ver, um tiro no escuro. Vamos dar uma olhada nesse vídeo aqui também, que de fundo tem algumas jogadas, algumas skills do Carrascal, pra gente ter uma base de como é o estilo de jogo dele. Bastou o Flamengo perder pro Flamengo se mover. Bastou o Flamengo ser derrotado pro Flamengo, enfim, fazer uma contratação. Depois de 6 anos, o Flamengo tem o reserva para Arrascaeta. Carrascal é o novo reforço do Flamengo por 12 milhões de euros, finalmente o mínimo, que é um meia reserva para Arrascaeta. É impressionante, é o filme, né? É o loop infinito. O Flamengo só trabalha assim, na... Eu vi, ele chuta de fora da área. Cara, o Flamengo, não sei, né? Porque tem muita gente do Flamengo que chuta de fora da área. O próprio Pulgar, tem muito jogador que chuta. Aí chega no Flamengo, o cara para de chutar, mano. É complicado. Então vamos ver agora, cara, aquele jogo com o Santos, o pessoal não chutava, cara. Que agonia. Então vamos ver se finalmente a gente vai ter um jogador que chuta de fora da área, né, cara? Isso faz uma falta. Quando o Flamengo não consegue entrar, o Flamengo também não chuta e fica naquela, mano. Então vamos ver. E vamos continuar vendo o vídeo aqui que tá muito bom. Base da pressão, na base da derrota. Teve que subir a régua da pressão para finalmente o Flamengo anunciar uma contratação. Um meia que também consegue fazer as pontas, um jogador de drible, um jogador de ótimas características e cair como uma luva nesse elenco. Calma, não é uma solução, tá? O Flamengo pode muito mais ainda que só o Carrascal. Uma resposta mínima para um time que precisa de elenco. Carrascal faz a esquerda, faz o meio, finalmente alguém para revezar. O Flamengo ainda precisa de outro atacante, precisa de outro ponta, precisa de um segundo volante, mas enfim, um jogador com característica de drible que o Flamengo precisava. Ele cai como uma luva nesse time para subir ainda mais o nível, mas não pode parar por aí. Bastou o Flamengo perder. E é o que eu falo, não dá pra tirar conclusão com base em skill.
mas o cara parece que bate fora da área, parece que é cobrador de pênalti. Se bem que agora também tem o Jorginho, né, cara? O Jorginho dispensa apresentações, né, cara? Pênalti e Jorginho é sinônimo. Então, né, essa questão do pênalti pode deixar pra lá. Mas de bater de fora da área tá fazendo uma falta pro Mengão. Tomara que ele não pegue a zica do Flamengo, né? Porque quando entra no Flamengo, o cara para de chutar. Mas vamos ver. Como já foi informado pelo Gabriel Paparazzo Rubro-Negro, o Flamengo acertou a contratação do meia colombiano Carrascal. Pagará 12 milhões de euros ao Dinamo de Moscou, valor que será pago parceladamente e sem bônus, tá? Então é 12 milhões e ponto final. É caro, né? Até eu conversava com uma fonte rubro-negra que me passava alguns detalhes sobre a negociação. O jogador custou ao Dinamo de Moscou 5,5 bilhões de euros e vem jogando só no futebol russo, já que os times da Rússia, devido à guerra com a Ucrânia, não podem atuar nas competições internacionais. Convenhamos, o que terá feito o Carrascal no futebol russo, só no futebol russo, para se valorizar tanto nessas 2 últimas temporadas, aproximadamente? Enfim, é habilidoso, sabe driblar em espaço curto, pode ser um jogador que preencha essa lacuna. O Flamengo quer um jogador que abre espaço em defesas adversárias. O Flamengo avaliou bastante, chegou à conclusão de que ele evoluiu nesses últimos 2 anos, aproximadamente. Vejamos como vai sair, né? Com a camisa rubro-negra, uma reposição para a saída do Gerson, né? Um meia para jogar pelo lado, pode jogar mais centralizado, pode até ser o substituto de Arrascaeta eventualmente. Vejamos como vai ser. E o próximo alvo do Flamengo é um atacante. Vamos ver o que o Zé Boto consegue no mercado. E agora sigam a queridos do... E o detalhe é que ele tem um estilo de jogo bem parecido com o do Everton Ribeiro, né? Só que o Everton Ribeiro puxava um pouco mais para a direita, ele já puxa um pouco mais para a esquerda. E outra coisa também que eu vi muita gente falando é que os números deles o número dele não é aquela coisa absurda. E o do Everton Ribeiro também não era aquela coisa absurda, estrondosa, meu Deus, como é goleador, como faz assistência, mas o Everton Ribeiro era muito bom, cara. E esse cara também tem um estilo bem parecido, então vamos dar uma olhada nisso. Claro, ele é um jogador mais driblador, é um jogador que também tem uma finalização de fora da área. Eu tava vendo algumas skills dele, né, cara? Só que não dá pra ter uma base muito legal, porque é o que eu falei, cara. Tu vê skills, tu vê melhores momentos, é uma coisa. Agora tu vê o desempenho, tu vê como que ele tá evoluindo. Igual, tu pega pra acompanhar um jogador igual o Rossi, quando veio do Boca, dá pra ter uma base, porque é um futebol próximo, um futebol que a gente vira e mexe, tá jogando contra, em Libertadores, então dá pra ter uma base de como é a evolução do cara. Agora o jogador da Rússia, cara, é bem complicado de saber como que tá sendo a evolução dele nesses últimos anos, então vai ser uma coisa, como eu acabei de falar e repito, vai ser bem uma surpresa quando ele começar a jogar aqui no futebol brasileiro. Pode ser boa, mas também pode ser ruim. Bem como disse no vídeo ali atrás, o Flamengo também tá precisando de um camisa 9, né? Porque não camisa 9 de ofício, aquele cara que não sai da área, mas um cara que trabalha ali um pouco mais pra trás também, que não fique só dentro da área. O Pedro faz isso muito bem, o Pedro faz a parede muito bem, mas o problema, cara, é que o Pedro tá com essa questão, né? Acho que tem 2 jogos já que ele não é relacionado, teve esse problema grande aí há pouco tempo atrás, então não sei se o Pedro fica, se o Pedro sai, mas o que a gente sabe é que o Flamengo não pode parar, então com Pedro sem Pedro, o Flamengo tem que dar um jeito, então o Flamengo acredito que vai ir atrás de um cara, vai ir atrás de um atacante, pode ser um cara ali mais móvel, igual acredito que esse era Mickey, que ia vir lá da Europa, da segunda divisão, não lembro, mas o cara tinha essas características, entende, cara? Então era um não camisa 9 de área, mas era um cara que flutuava um pouco mais. Então eu acho que o Flamengo vai continuar indo atrás, vai ir atrás de um cara com essas características para compor o elenco. Comprou o elenco não, até mesmo para ser titular, porque o Plata, ele faz esse papel muito bem, só que ele não é de ofício, entende, cara? Ele é um cara que atua mais ali na ponta e quebra um galho pro meio, igual o Bruno Henrique também, que quebra um galho ali no meio às vezes. Então o Flamengo tem que caçar um cara que seja goleador, mas também que não fique só dentro da área, igual o Pedro. Eu acredito que vai ser sim. No meu pensamento, pelo menos, o Flamengo deve estar procurando um cara com essas características. Mas aí eu não sei de nada, é apenas a minha opinião.